Olá galera, tudo bem com vocês? É um prazer enorme poder compartilhar os meus conhecimentos na área de física. Vamos hoje, nesta videoaula, aprendermos um pouquinho sobre as curvas de aquecimento das substâncias puras. Nós podemos encontrar duas situações quando nós aquecemos as substâncias. Elas podem sofrer duas coisas. Elas podem sofrer a variação de temperatura ou até mesmo uma alteração no seu estado físico da matéria. Chamamos de mudanças de fase. Neste tópico de aula, nós vamos fazer gráficos do calor recebido por uma substância em função da sua temperatura. Então, pessoal, vamos ao exemplo. Este exemplo tem o número 4, porque nós estamos continuando o nosso material das videoaulas anteriores. Calcule a quantidade de calor que deve ser fornecida a um bloco de chumbo de 200 gramas na temperatura ambiente de 20 graus Celsius, para que seja totalmente fundido, ou seja, derretido. Construa o gráfico do calor em função da temperatura, Q versus T. E os dados que o problema fornece de algumas constantes que nós podemos encontrar nas tabelas. Calor específico do chumbo, 0,031 calorias por grama vezes graus Celsius. Calor latente de fusão do chumbo, 5,5 calorias por grama. E a temperatura de fusão do chumbo igual a 327 graus Celsius. Os dados que a gente vai extrair do problema, vamos anotar aqui ao lado. A massa 200 gramas, a temperatura inicial do chumbo 20 graus Celsius e a temperatura final vai ser 327, porque ele vai ser totalmente derretido. Vamos à página seguinte, então, para a resolução deste exemplo. Os dados do problema estão aqui anotados. Nós tínhamos, então, um bloco de chumbo na temperatura de 20 graus. A gente sabe que se nós fornecermos calor, a temperatura deste bloco de chumbo irá se elevar até 327. Se continuarmos fornecendo calor a este bloco de chumbo, vai ocorrer a sua fusão, e aí nós vamos ter o chumbo na forma líquida. Durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Por isso é muito importante nós sabermos qual é a temperatura de fusão do chumbo. Por quê? Porque nós vamos saber até que ponto a temperatura irá ser elevada. Esta quantidade de calor, nesta primeira etapa, nós vamos chamar de Q1, e nesta segunda etapa da mudança de fase, vamos chamar de Q2. Para calcular a quantidade de calor na primeira etapa, lembrando que se trata de um calor sensível, nós vamos utilizar a fórmula M vezes C vezes ΔT. Olha, tem variação de temperatura, lembrem disso. Aqui não tem variação de temperatura, então a equação não é mais essa, a equação é Q igual a M vezes L, onde esse L é o L de fusão do chumbo. Bom, pessoal, a quantidade de calor número 1 vai ser, então, massa 200, nós tínhamos nos nossos dados, calor específico do chumbo 0,031, nós tínhamos nos dados, e a variação de temperatura. Ora, se a temperatura foi de 20 para 327, significa que ela variou positivamente 307 graus. Ou seja, basta pegar esta, que é a nossa temperatura final, menos essa, que é a nossa temperatura inicial.
Uma vez que a gente substitua na nossa equação, pegando então uma calculadora, vamos fazer 200 vezes 0,031 vezes 307. Esse valor dá o resultado de 1903,4 calorias. Bom, não coloquei as unidades aqui, porque ficaria muito extenso nesta linha, não caberia todo o problema aqui nesse slide. Aí ficaria um pouco ruim para a gente trabalhar. Vamos fazer uma análise da unidade. Bom, nós tínhamos a massa em grama, calor específico, caloria por grama grau Celsius e temperatura em grau Celsius. Corta grama com grama, corta Celsius com Celsius, então aqui fica a unidade de caloria. E o cálculo da quantidade de calor para a fusão, a gente multiplica M por L, então massa 200, L 5,5, multiplicando 200 por 5,5, nós vamos ter o valor de 1.100 calorias. Olha a análise das unidades. Aqui na esquerda, massa, grama, L, a unidade é caloria por grama, então grama vezes caloria por grama, corta grama, grama, sobra calorias. Concluindo o nosso problema, nós fornecemos aqui uma quantidade de 1903 calorias para elevar a temperatura, nós fornecemos mais 1.100 calorias para fazer a fusão, portanto, a quantidade de calor total será a soma dessas duas quantidades de calor. Logo, 1903,4 mais 1.100 vai dar o valor de 3.003,4 calorias. Esta é a resposta da letra A. Agora, na letra B, pede que a gente faça um gráfico da quantidade de calor em função da temperatura. Bom, trouxe para cá os valores que nós calculamos na letra A. A nossa temperatura está nesse eixo vertical. A nossa temperatura começa em 20, vai até 327 e depois ela vai se manter constante. A quantidade de calor a gente vai colocar neste eixo horizontal, com uma consideração a ser feita. Na primeira etapa, nós colocamos aqui 1903 calorias. O que aconteceu com a temperatura? Ela subiu, foi até 327 graus. Então, de 20 para 327. Logo, o nosso gráfico vai ficar com esse aspecto. Ao fornecermos calor, a temperatura subiu de 20 até 327. Se nós continuarmos fornecendo calor, o que vai acontecer com a substância? Ela vai manter a sua temperatura. Então, eu devo registrar aqui no gráfico o valor de 3.003,4 calorias. Não é 1.100, gente. Por quê? Porque nós já tínhamos dado 1.903 calorias, continuamos aquecendo. Então, aqui nós temos que marcar 3.003. E aí, o que aconteceu com a temperatura? Ela se manteve constante. Portanto, neste trecho onde há uma variação de temperatura, nós temos a substância no estado sólido, e aqui onde a temperatura se mantém constante, nós temos a fusão do chumbo. Se continuássemos aquecendo a partir daqui, o nosso gráfico ele teria o quê? Um aspecto aqui de elevação novamente de temperatura. E aqui na parte de baixo nós teríamos uma continuação do estado sólido. Gente, este é o exemplo número 4. Vamos ao exemplo número 5. Calcule a quantidade de calor que deve ser fornecida a um bloco de gelo de 50 gramas
na temperatura de menos 8 para que seja transformado em vapor d'água a 120 graus Celsius. Construa o gráfico do calor em função da temperatura. E aqui são dadas várias informações. Vamos tirar os dados do nosso problema. Massa 50 gramas, temperatura inicial menos 8 e temperatura final 120 graus. Este exemplo, em relação ao anterior, vai ter mais algumas contas a fazermos. Percebam que no exercício anterior foi dado 3 dados aqui e a gente fez apenas 2 contas. Uma para levar a temperatura até na mudança de fase e a outra para calcular a quantidade de calor da mudança de fase. Aqui com o gelo, nós vamos passar por 2 mudanças. Olha, a água está no estado sólido e a água vai terminar no estado gasoso. Vamos tentar fazer um esquema para compreendermos. A nossa água está congelada, menos 8 graus. Nós vamos querer que ela se transforme em vapor da água 120. Logo, a primeira coisa que a gente faz é aquecer o gelo. Continuaremos com o gelo até 0 graus. Depois, se a gente continuar aquecendo, vai ocorrer a fusão. Essa temperatura vai se manter constante. Se continuarmos aquecendo, a temperatura da água irá subir, vai até 100 graus. Se nós continuarmos aquecendo, esta água vai entrar em ebulição. Durante a mudança de fase, a temperatura vai manter constante. E depois, se a gente continuar aquecendo, a temperatura do vapor d'água irá subir até 120 graus. Vejam, pessoal, aqui então tem 2 mudanças de fase. Sólido para líquido, líquido para gasoso. Intercaladas com 3 variações de temperatura. De menos 8 a 0, de 0 a 100 e de 100 a 120. Aqui nessas mudanças de temperatura, nós temos quantidade de calor sensível. A primeira etapa, por ser um calor de variação de temperatura, por ser um calor sensível, nós vamos usar a fórmula mc∆T. Na terceira etapa também, e também na última etapa. Nas 2 etapas onde ocorre a mudança de fase, nós vamos fazer M vezes L. Nessa primeira etapa, gente, a temperatura vai de menos 8 a 0. Então, 0 é a final, menos 8 é a inicial. Ao fazermos a variação de temperatura, nós pegamos o final menos a inicial, que é menos 8. Então, a temperatura aqui, ó, ela sofre uma variação positiva de mais 8 graus. Cuidado com os sinais, tá, gente? Não vamos se perder aí. Aqui nesta etapa, a variação de temperatura é 100 graus, ou seja, 100 é a final menos o 0 que é a inicial. Então, houve uma variação positiva de 100 graus. Aqui nesta etapa, ocorreu uma variação de 20 graus, ou seja, a temperatura final 120, a inicial era 100, 120 menos 100, uma variação positiva de 20 graus. Logo, agora nós podemos fazer esses cálculos dessas 5 equações aqui embaixo. Calculando a quantidade de calor número 1. A massa que o problema forneceu, olhem depois com calma no slide anterior, foi de 50 gramas. O calor específico do gelo é tabelado, é 0,5. E a variação de temperatura, 8 graus Celsius. 50 vezes 0,5 vezes 8, dá o total de 200 calorias. Nesta segunda etapa, nós vamos ter a massa
que é 50 gramas, e o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. 50 vezes 80, 4.000 calorias. Na terceira etapa, nós vamos ter a massa, que é 50, calor específico da água, que é 1, vezes essa variação de temperatura, que é 100. Multiplicando, nós vamos ter 5.000 calorias. E na quarta etapa, nós vamos ter a massa, que é 50 gramas, vezes o calor latente de vaporização da água. Se olharmos nos dados, este valor é 540 calorias por grama. Então, fazendo a multiplicação de 50 por 540, nós vamos ter 27.000 calorias. E a última quantidade de calor vai ser a massa, 50, vezes o calor específico de vaporização, que é 0,5, vezes a variação de temperatura nessa etapa, que é 20 graus Celsius. Multiplicando 50 por 0,5 por 20, vamos ter 500 calorias. Logo, somando todas essas quantidades de calor, nós vamos ter um total de 36.700 calorias. Gente, o que difere este exercício do exercício anterior, volto a repetir, é que aqui nós vamos ter a fusão e também a ebulição. No exercício anterior, nós tínhamos somente a fusão. Ora, por isso que naquele exercício a gente só calculou duas etapas, a primeira e a segunda. Para fazermos o gráfico da quantidade de calor em função da temperatura, nós vamos proceder da mesma maneira. Nós vamos pegar a temperatura, que é inicialmente menos 8, a temperatura vai a 0, depois ela vai manter no 0, vai a 100, vai manter o 100 e depois vai a 120. A primeira quantidade de calor que nós vamos colocar aqui é o valor de 200. Então, a temperatura do gelo estava em menos 8. Quando fornecemos 200 calorias, a temperatura subiu a 0. Então, nosso gráfico fica assim. A temperatura está subindo. Depois, nós vamos fornecer mais calor, 4.000. Só que eu tenho que adicionar 4.000 com o valor 200. Então, aqui nessa região do gráfico, eu vou escrever 4.200. Quando eu faço uso deste valor, a temperatura no gráfico ela permanece. Então, a linha do gráfico vai se manter aqui em cima. Vai manter em 0 graus. Agora, nós vamos continuar o aquecimento mais 5.000 calorias. 4.200 mais 5.000, eu registro aqui nessa linha 9.200. Esta quantidade de calor fez o que com a temperatura? Subir de 0 para 100. Então, a temperatura subiu. Ó, faço a conexão aqui. Mais essa quantidade de calor adicionada, então esse 27 mais o que eu já tinha fornecido, dá 36.200. A temperatura manteve em 100 graus. Olha ali, ó, manteve em 100 graus. E mais o último valor da quantidade de calor, mais 500, 36.200 mais 500, dá 36.700, e aí novamente a temperatura volta a subir de 100 para 120. Então, gente, quando tem uma mudança de fase, a temperatura fica constante, e aqui temos o estado sólido, o estado líquido e o estado
gasoso. Aqui é a quantidade de calor total. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender o que é uma curva de aquecimento. Enfim, galera, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham conseguido compreender como se faz o cálculo das quantidades de calor, agora envolvendo calor sensível e calor latente, e como se elabora os gráficos das curvas de aquecimento. Se você gostou, deixe o seu like e até uma próxima videoaula. Um grande abraço, tchau, tchau!